Bom dia, pessoal. Esta semana eu não estarei ao vivo com vocês, pois estarei aplicando o Provão Paulista seriado. Então, vou deixar todo o material gravado das nossas aulas e algum outro professor vai estar auxiliando vocês na segunda-feira na sala, na escola, né? E durante a semana na aula online, ok? Então, a gente vai continuar aí o nosso material a partir da aula 12, tá? Lembrando que nós fizemos já até a aula 5, da 1 até a aula 5, e estamos pulando para a aula 12 por causa do mapa foco do Saresp, tá? Então, a gente vai dar prioridade para aquelas aulas que vai aparecer lá no seu Saresp. Então, pulamos da aula 5 para a aula 12. Na aula 12, lá no seu livro do estudante, está na página 157. Então, eu gostaria que vocês estivessem com o livro acompanhando aí toda a aula, ok? Vamos fazer como na sala, tá? Vamos acompanhar os slides e fazer as atividades do livro, ok? Então, aí na página 57 começa a nossa aula 12, que fala sobre distribuição de energia. A gente vai ver a geração e distribuição de energia em larga escala, usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, solares e nucleares como exemplos. O principal objetivo dessa aula é apresentar e problematizar a matriz energética brasileira, correlacionar essas matrizes energéticas brasileiras e a geração de energia elétrica, apresentar alguns exemplos de usinas presentes aqui no nosso estado de São Paulo, esclarecer acerca das diferentes tensões de distribuição e apresentar como ocorre a distribuição de energia. Então vamos lá. Da onde que vem toda essa energia para acender nossas luzes, né? Na escola, aí na sua casa? Quais fontes de produção de energia elétrica vocês já conhecem? Lembre-se que lá nas aulas anteriores nós trabalhamos, né? Essas fontes de produção, principalmente nos simulados, né? Cada grupo apresentou uma fonte. Então vai falando aí para o professor que está presente. Quais as fontes que vocês já conhecem? Então, nós temos aí a fonte vinda de uma hidrelétrica, de uma energia eólica, uma energia solar, uma energia nuclear, né? Tudo isso são fontes da onde vem a nossa energia. Lembrando da matriz energética, né? Já estudamos também o que é a matriz energética, então todo aquele local onde produz a nossa energia, né? E a matriz energética de um país representa o conjunto de fontes de energia utilizadas para suprir suas necessidades energéticas, englobando desde a produção até o seu consumo final. Aqui no Brasil, nós vimos que o que a gente utiliza mais são as hidrelétricas, né? Nós temos muitos rios aqui no nosso país, então a gente tem um potencial muito grande para a hidrelétrica, né? Utilizamos também a energia solar e a biomassa. Aqui o slide traz uma tabela sobre a matriz energética brasileira. Nós já vimos isso lá nas aulas anteriores em forma de gráfico pizza, né, que mostrava para a gente que a gente utiliza muito energia renovável aqui no nosso país. Nós somos referência em relação a esse assunto, né, em todo o mundo. Aqui ele vai trazer em porcentagem, a tabela aqui em cima mostra em porcentagem, e ele vai falar para a gente, desde o ano de 2014 até o ano de 2023, quais são as fontes de energia que a gente usa mais. Aqui a gente chega na atividade aí do livro do estudante. Esta atividade, ela se encontra na página 158 aí do seu livro. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Você vai
analisar a tabela no ano de 2023. Então, aí, utilizando a tabela Oferta Interna de Energia, responda as questões a seguir. Aí no seu livro, ele fala que a referência para observar a tabela é no ano de 2023. Então, você vai observar aí qual fonte de energia renovável possui a maior participação na matriz energética brasileira. Então, você vai observar lá no ano de 2023. Depois, qual é a participação total das fontes renováveis, o que está em verde, fontes renováveis, em 2023? Qual é o valor? Qual fonte de energia não renovável tem maior uso no Brasil? Qual fonte de energia não renovável, que está em vermelho, a gente usa mais? Qual é a participação da energia solar na matriz energética do Brasil? Então, você vai lá observar energia solar em 2023, quanto disso a gente usou. E a energia nuclear, quanto tem de participação semelhante a qual outra fonte de energia? Então, você vai comparar a energia nuclear e observar lá em 2023 qual que tem um número parecido, ok? Vou dar 10 minutos para vocês fazerem esta atividade e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, pessoal, vamos fazer agora a correção. Então, tem para responder corretamente as questões, tinha que consultar a tabela, tá? Então, vamos fazer aí a correção. Caso tenha dúvidas durante as atividades ou durante a explicação, anotem as dúvidas no caderno, tá? Quando a gente retornar na próxima semana, a gente tira todas as dúvidas que ficou dessas aulas gravadas, ok? Então vamos lá. Utilizando a tabela presente no slide anterior, responda as questões a seguir. Quais fontes de energia renovável possuem a maior participação na matriz energética brasileira? Lembrando que a referência é no ano de 2023, então você tinha que olhar lá a coluna referente a 2023. Então, questão 1, a fonte de energia renovável com maior participação na matriz energética brasileira é a biomassa derivada da cana-de-açúcar, com 16,8% em 2023. Então, essa era a resposta que você deveria ter colocado aí no seu livro. Se você errou, faça toda a correção. Questão 2. Qual é a participação total das fontes renováveis no Brasil? A participação total das fontes renováveis no Brasil em 2023 é 49,1%. 3. Qual fonte de energia não renovável tem maior uso no Brasil? A fonte de energia não renovável com maior uso no Brasil é o petróleo e derivados, com 35,1% em 2023. 4. Qual é a participação da energia solar na matriz energética no Brasil? A participação da energia solar na matriz energética do Brasil em 2023 é de 1,7%. A energia nuclear tem a participação semelhante a qual outra fonte de energia? Lá na tabela não está escrito energia nuclear. Como que a gente vai saber qual é a energia nuclear citado aqui no exercício? O urânio, né? O urânio é o elemento químico utilizado na usina nuclear, ok? Então, você tinha que consultar lá. Aqui, a energia nuclear urânio tem uma participação semelhante à solar na matriz energética. Então, esta é a correção. Vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês fazerem toda a correção no seu livro. Vamos continuar aí com a nossa aula. Esse slide, ele traz novamente a matriz energética brasileira, ou seja, aquelas fontes de energia que a gente utiliza aqui no Brasil. Só que ele demonstra em forma de gráfico em barra, né? Então, aqui a gente tem carvão e derivados, a energia hidrelétrica, ó, que a gente usa mais, né? Lembrando que a gente já viu essas informações
na tabela e também em forma de gráfico pizza, né, nas aulas anteriores. Depois tem a biomassa, a eólica, energia solar, o gás natural, derivados de petróleo, energia nuclear e a eletricidade. Geração de energia aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, nós também utilizando muitas usinas hidrelétricas, que aproveitam o movimento das águas dos rios. Então, aqui no estado, nós também temos muito rio e muito potencial para usar esse tipo de fonte. Temos também usinas termoelétricas e usinas solares. Vamos aí à atividade. Escolha verdadeiro ou falso. A matriz energética do Brasil se destaca por ser predominantemente renovável? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem para quem falou isso. Aqui ele mostra um exemplo de uma usina hidrelétrica aqui no nosso estado, localizado no município de Santana de Parnaíba. A usina hidrelétrica Edgar de Souza é uma das mais antigas do estado, sendo inaugurada em 1908. Essa usina desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento industrial de São Paulo no início do século XX. Atualmente continua em operação, contribuindo para o suprimento de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo, ou seja, abastece uma parte lá da capital. Aqui nós temos o exemplo de uma usina fotovoltaica. E o interessante é que essa usina ela é flutuante. Se você observar a imagem, aqui embaixo tem um rio. A usina fotovoltaica flutuante, chamada de Araucária, é um projeto inovador, localizado também aqui no estado de São Paulo, no município de Rosana, no reservatório da usina hidrelétrica de Porto Primavera. Então já tem uma hidrelétrica nessa região e eles utilizaram, né, aquela área que foi inundada para colocar essa usina fotovoltaica. Esse slide a gente mostra as diferentes tensões de distribuição. Então, nós temos cidades que lá nas tomadas, né, na nossa casa, a gente recebe uma quantidade de energia denominada de 127 volts. E tem cidades que a gente recebe 220 volts. Isso tem uma relevância histórica, né? Regiões que foram eletrificadas mais cedo podem ter padrões diferentes das que foram eletrificadas depois. Infraestrutura, a capacidade das redes de distribuição e das tecnologias disponíveis no momento da implementação naquela cidade. E políticas administrativas. Cada empresa pode adotar padrões distintos. Então, antes de ligar qualquer aparelho, você tem que observar se aquele aparelho ele é 110 volts ou 220 volts. Distribuição de energia elétrica. A distribuição de energia elétrica segue um processo estruturado em etapas essenciais: geração, transmissão e transformação, distribuição e consumo final. O próximo slide vai mostrar isso em forma de imagem, que é mais fácil da gente entender. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma fonte de geração de energia que é hidrelétrica, né? Aqui embaixo, vocês vejam que tem o fio em vermelho, né? Ele sai daqui de baixo, onde tem as turbinas que estão sendo giradas pela água e transformando essa energia mecânica em energia elétrica. Então, essa energia elétrica gerada na hidrelétrica, ela sai deste ponto, vai pelo fio, percorre todo este local e chega aqui na transmissão. Aqui ela vai para a rede de transmissão até chegar na cidade. Neste ponto, ele diminui essa tensão, né? Então, aqui a gente tem uma alta voltagem e aqui a gente tem a voltagem da cidade, 127 ou 220. Qual a importância da gente ter uma diversificação nessa matriz energética, ou seja, a gente nunca depender só de uma fonte de energia? A gente tem segurança energética, ou seja, reduz riscos da dependência de uma única fonte de energia.
Por exemplo, nós vimos que a gente utiliza mais hidrelétricas. Então, toda a energia que vem da nossa casa, ela depende da hidrelétrica. Se a gente tem, por exemplo, um período de seca muito grande, a gente corre o risco de ficar sem energia, né? Então, a gente tem que ter segurança energética, ter outras fontes de energia. Também ela traz sustentabilidade ambiental, fontes renováveis, diminui impactos ambientais e emissão de gases do efeito estufa. Nós vimos isso nos seminários que vocês apresentaram. Estabilidade econômica, variações nos preços dos combustíveis fósseis podem ser compensados pelo uso de energia renovável. Expansão de eletrificação. O uso de diferentes fontes possibilita atender áreas remotas, como as regiões mais isoladas do Brasil. Naquele mapa que nós vimos na aula anterior, que tem pessoas ainda lá no Amazonas que não recebem energia, né? E vamos agora para o aprofundando. O aprofundando desta aula se encontra lá na página 159 do seu livro. E ele fala assim: o Brasil possui uma matriz elétrica considerada renovável e sustentável. Isso acontece porque grande parte da energia elétrica é gerada por uma fonte abundante no país. Qual é essa fonte de energia? Então, qual é aquela fonte de energia que a gente falou bastante, que a gente tem mais aqui no Brasil? Na letra A, ele fala gás natural, por ser barato e fácil de transportar. Letra B, carvão mineral, usado principalmente nas regiões sul e sudeste. Letra C, hidrelétrica, que utiliza a força da água para gerar eletricidade. E letra D, energia nuclear, que é limpa e usada em várias usinas pelo país. Qual vocês acham que é a letra correta? Parabéns para quem respondeu a letra C. Então, marca aí no seu livro, deixa toda a atividade pronta. Quando a gente retornar das aulas online, eu vou dar visto nessas atividades. Tchau, pessoal!